Na mas assim, vai falar, não, eu ia falar, mas vai ler aí, então continua que depois eu falo. Tá. Em fevereiro de 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro, o empresário decidiu recriar o programa, mas a ideia foi suspensa após críticas por seu caráter bajulatório. Nossa, eu lembro dessa tentativa dele. Eu lembro também. Essa, eu ia falar isso aí. Essa bagaça aí. Ele ainda ressuscita o slogan, né? Brasil, ame ou deixe, né? Não é à toa, né? Que ele ressuscita. Ele era o garoto propaganda aqui, da ditadura, né? Um dos, né? Sim. Ele vai falar aqui, ó. Resgate de slogans. Em 2018, ano em que Bolsonaro foi eleito presidente da República, a emissora de Silvio Santos resgatou slogans da ditadura militar e passou a exibir uma série de vinhetas de cunho nacionalista e em alusão ao regime para demonstrar apoio ao então candidato. Um deles foi Brasil ame ou deixe-o. A frase era usada pelos militares para justificar a repressão aos movimentos sociais contrários à ditadura. Slogan resgatado... pode falar. Tipo, se você sair da linha, foge do país antes que eu te mate. Antes que eu te pegue. Sobre isso. Olha lá, Mari Campos, qualquer que seja o regime, que escroto. Sim, quer dizer, se o Brasil fosse nazista, com um ditador nazista, ele ia apoiar o cara. Basicamente é isso que ele está falando. Se ele estivesse bem com isso, financeiramente saudável, ele iria apoiar. Sim. Porque, assim, ele não falou que apoiaria, tipo, assim, eu não quero que nenhuma das filhas dele me processe, quero ficar longe de qualquer treta aí. Mas, assim... Eu não estou falando... A gente está fazendo depreensão do que está escrito na frase. Estamos falando aqui, supostamente. Supostamente está fazendo interpretação de texto. Porque assim, eu não quero que ninguém interprete mal e não quero nem que a filha dele lá, a Bravanel, me processe. Não, são 6 filhas, ou seja, é foda. 6 filhas. Eu não quero treta com nenhuma delas e nem com a família em geral. Então, assim, não é isso que eu tô falando, tá? Por favor, não me processe. Não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando que o Silvio Santos apoiaria um presidente que é nazista. Não tô falando isso. Mas a partir do momento... A gente só está compreendendo do texto. Mas a partir do momento em que o cara... E assim, eu também não estou falando que ele falou isso. Eu estou apenas lendo o negócio que a CTB postou. Então, se vocês querem processar alguém, não nos processem, tá? Mas pelo que a CTB postou aqui, ele está falando que ele apoiaria o presidente qualquer que seja o regime. Então, aí a gente supõe, a gente faz a seguinte indagação, quer dizer que se tivesse um presidente que estivesse lá num regime nazista, será que ele apoiaria? Talvez sim, talvez não, bem, a gente não sabe, mas ele disse explicitamente que apoiaria qualquer que seja o regime, entendeu? Do senhor Silvio, né? Sim. Não sabemos. A gente sabe que não sabemos. Agora, sim, a gente vê pela comoção que foi, assim, e ainda está sendo. Porque, querendo ou não, né, ainda está aí farmando, a gente ainda está farmando em cima. Mas, assim, pelo imaginário popular, pela reação e pelos sintomas, a gente percebe o quanto ele, né, foi uma pessoa que comunicava e sabia e manipulava essa comunicação para as massas, usando, né, estratégias, né, populistas, ufanistas, entende? E colocando, aí sim, fazendo esse manejo que a própria igreja faz também, né, da miséria, do desespero. Porque é como você disse, o capitalismo ele precisa de lucro. E para ele existir esse lucro, para existir esse excedente, ele precisa dos miseráveis. E ele também precisa
de uma religião, ele também precisa de uma instituição armada e também precisa de uma mídia, esse Estado, né? Olha o que a captar. Cláudia está dizendo aí, ó. Silvio Santos, que não por acaso é SS, financiou o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que tinha Boris Casoy como presidente. Olha que interessante. Uhum. A famosa mão branca aqui nas áreas. Tem um programa antigo onde um participante chamava Bigodinho, aí ele dá risada e fala que não tem nada contra. Putz, velho. Não, ele tem muita simbologia. Se ele for catucar, vai achar muita coisa. Ou seja, ele era merda, racista, ele era homofóbico, ele era machista, ele era tudo isso. Né? Hipersexualizava a infância. Não, entende? aquele negócio, aquelas coisas que ele trocava umas ideias com umas crianças, meu Deus. Entende? Aí é aquela coisa, né, geracional, né? Não, ele é idoso, ele é não sei o quê. Não, ele é um ser humano adulto. Consciente das suas ações. Exato, tem consciência, não é senil, apesar que, né? Mas assim, quando ele começou a ficar se bem meio que senil quando ele das ideias, lá nos programas, mas ele para, né? Mas antes ele era jovem, ele era um adulto competente, com suas competências. Raquel quer que a gente veja logo que ela fala que tem uma simbologia. O logo, no caso. O Grupo Silvio. Sim, mas enquanto está procurando aí, deixa eu terminar aqui. Aí o que acontece? Está entendendo? Existe uma mídia, existe todo um processo de elaboração do imaginário coletivo. A partir desse lugar do desespero e desamparo, ou econômico, no caso de Silvio Santos. E cultural, porque aí ele ia colocar o que é que o povo ia assistir, como o povo ia assistir. SS. SS. Aí tem velho. Lembra o 88, lembra o SS, lembra assim. tem todos os símbolos. Meu Deus do céu! Não pode nem falar, as pessoas estão vendo, né? Mano. Puta merda, velho. Olha. SS que forma um 88, Raquel. Mostra 88. Quando eu vi logo 88 aí. E essa coisa meio imbricada, assim, aquela coisa meio entrelaçada. Mano. Ele devia ter Plínio Salgado como ídolo. Devia, né? O pior que tem dois Plínio, né? Que é o Plínio Salgado e outro Plínio lá que também é complicado, né? Que é o Correia, se eu não me engano. Nossa, velho, aquele é... Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá. Resgate. Slogan resgatado pelo SBT e transmitido em 2018. Em outras vinhetas foram inseridas imagens de pontos turísticos do Brasil, acompanhados por frases como "Pra frente, Brasil" e "Eu te amo, meu Brasil", também usadas pela propaganda do regime militar. A frase "Eu te amo, meu Brasil" faz parte de uma música da dupla Dom e Ravel, que foi utilizada durante muito tempo como peça de propaganda política da ditadura. A dupla também era presença constante nos palcos do programa de Silvio Santos. É construção imaginário. Todo slogan, vinhetas, logos, é tudo construção de imaginário. E ele tem uma arma muito poderosa nas mãos. Uma coisa muito nacionalista, aquela coisa assim, tipo... Então, assim, a gente faz, não, Delfinete. Delfinete era o escroto, que era abertamente. Entende? Racista, sabe? Muito racista, Delfinete é, né? Preconceituoso. Não, você viu, eu acho que tem... Depois procura aí, diz que o Joel Pinheiro, da Fonseca, está agora na Globo, né? Diz que ele deu uma entrevista justificando uma fala do Delfim, quando o Delfim disse assim, que agora ninguém mais vai ter esse animal em casa, quando se tratava de empregada doméstica. Nossa
Nossa Senhora! Extremamente racista, extremamente classista. Isso eu estou falando do Delfim, né? Ou seja, Delfim Neto falou isso. Caralho, meu irmão! Ele falou isso, caralho, mano. Agora, ele falou, agora só que o Joel meio que quase que, assim, ele quase não, ele literalmente endossou, assim, tipo, passou. Quando você escuta um absurdo e não se espanta, né, e finge que não está escutando, é porque você está endossando. Eu creio, eu acho isso. Agora, tá entendendo? Agora, o Silvio Santos era muito... Porque ele era uma figura não é um herói, como era o Delfim, que querem colocar ele como um herói, né? Mas ele era essa figura não, inclusive o Lula paternalista. Junto da Conceição Tavares. Ele era essa figura paternalista, sabe? Que o patriarcado inculca nas nossas cabeças, a cultura patriarcal inculca nas nossas cabeças. Era essa figura mais do afago, porque ele vai lá e me faz rir, me dá ilusão, tá entendendo? Me joga um aviãozinho. E tudo. Silvio Santos era o rei. Ele era o rei da comunicação. Não estou falando isso porque é uma coisa boa, uma coisa ruim. É porque ele sabia comunicar. Ele sabia muito bem fazer o que fazia. E ele sabia muito bem deixar mensagem subliminar. Nossa, o SBT, o que tem de mensagem subliminar em tudo que o SBT faz é impressionante. Mano, sabe? Tem aquele negócio da Jequiti, né? Tipo assim. Semiótica é. Caralho, aquilo lá, velho. Assim. Porque eu acho que também, cara, pode ser que o Silvio Santos, ele até estudava sobre essas coisas. Eu não duvido que ele era um cara assim, porque tinha um teste, né, que parece que o pessoal foi ao cinema e aí fizeram... Parece que eu já ouvi falar desse teste, né? Que tinha lá um filme e parece, a não sei quantos frames, aparecia o logo da Coca-Cola bem rápido assim... E as pessoas não percebiam, elas achavam que isso tem estudo normal lá. Tem estudo. E aí, quando elas saíram do cinema... Dá ponto sem nó. Quando elas saíram do cinema, as pessoas ficaram com vontade de tomar Coca-Cola, mas elas não sabiam de onde vinha essa vontade de tomar Coca-Cola, de beber Coca-Cola, tá ligado? Então gente, é um bagulho que... a gente é condicionado. Assim, somos seres condicionados, sabe? Ser humano. Não, assim, agora, só que, olha só a situação, assim, uma coisa que é um detalhe importante a gente colocar, como eu falei anteriormente, o Silvio Santos, ele tinha um programa que durava o dia inteiro do domingo. Sim. Ele ficava na TV de manhã até de noite. E as pessoas assistindo aquilo em carga colossal. Você acha que isso não teve consequências no pensamento